Existe um lugar no oceano onde a vida nunca deveria ter surgido. Durante décadas, cientistas acreditaram que certos ambientes da Terra eram simplesmente impossíveis para qualquer forma de existência biológica. A lógica parecia simples e inquestionável. Sem luz solar não existe energia. Sem energia não existe alimento. E sem alimento não existe vida. Essa regra guiou gerações inteiras de pesquisas científicas, moldando tudo o que acreditávamos saber sobre os limites da natureza. Mas escondido milhares de metros abaixo da superfície, longe de qualquer raio de luz, existe um mundo que desafia completamente essa certeza. Um lugar onde a escuridão não é apenas ausência de claridade, mas uma condição permanente. Onde o frio é constante, a pressão é esmagadora e cada segundo parece hostil demais para permitir sobrevivência. Ainda assim, algo vive ali. Algo que não apenas resiste, mas próspera em silêncio absoluto. À medida que descemos mentalmente pelas camadas do oceano, o ambiente começa a mudar de forma radical. Nos primeiros metros, a água ainda carrega calor e movimento. A luz dança entre partículas suspensas e a vida parece abundante. Mas conforme a profundidade aumenta, as cores desaparecem lentamente. O azul se torna escuro, depois cinza, até que finalmente tudo se transforma em um preto total. A partir desse ponto, o conceito de dia e noite deixa de existir. Não ao nascer do sol, não ao horizonte, apenas uma imensidão silenciosa onde o tempo parece desacelerar. Para qualquer ser humano sem proteção, esse ambiente seria instantaneamente fatal. A pressão ali é tão intensa que poderia esmagar um submarino comum como se fosse feito de papel. Ainda assim, quando as primeiras expedições científicas alcançaram essas regiões, o inesperado começou a aparecer. O choque científico foi imediato. Como algo poderia viver ali sem depender da luz solar? Toda a cadeia alimentar conhecida começava com plantas ou algas convertendo luz em energia através da fotossíntese. Era o primeiro passo de praticamente toda a vida na Terra. Porém, naquele ambiente, plantas não existiam. A luz jamais havia tocado aquelas regiões desde a formação do planeta. Mesmo assim, organismos prosperavam. A resposta começou a surgir quando os cientistas analisaram os micro-organismos presentes nas fontes hidrotermais. Pequenas bactérias utilizavam substâncias químicas liberadas pelas fissuras para produzir energia. Em vez de luz, elas exploravam compostos ricos em enxofre e minerais vindos do interior da Terra. Esse processo recebeu o nome de quimiossíntese, e sua descoberta mudou completamente o entendimento da biologia. De repente, a vida não precisava necessariamente do Sol. Ela podia surgir a partir da energia química do próprio planeta. Essa revelação abriu uma possibilidade perturbadora. Talvez a origem da vida na Terra não tenha começado em mares rasos iluminados, mas em ambientes profundos e extremos como aquele. As fontes hidrotermais passaram a ser vistas como possíveis berços da vida primitiva. Ali, moléculas complexas poderiam se formar protegidas da radiação intensa da superfície primitiva, alimentadas por energia constante vinda do interior do planeta. Ao redor dessas fontes, ecossistemas inteiros se organizavam. Vermes tubulares gigantes cresciam em colônias densas, alguns alcançando mais de 2 metros de comprimento. Eles não possuíam boca nem sistema digestivo tradicional. Em vez disso, viviam em simbiose com bactérias internas capazes de produzir nutrientes diretamente a partir de compostos químicos disponíveis. Era como se carregassem pequenas fábricas de energia dentro do próprio corpo. Crustáceos cegos caminhavam lentamente entre as estruturas minerais, guiando-se não pela visão, mas por sensores químicos extremamente sensíveis. Peixes adaptados suportavam variações de temperatura que seriam impossíveis para espécies da superfície. Cada organismo parecia projetado para aquele ambiente específico, resultado de milhões de anos de evolução silenciosa. A escassez de alimento moldou comportamentos extremos. Energia era um recurso precioso e desperdício simplesmente não era uma opção. Muitos predadores permaneciam imóveis por longos períodos, esperando qualquer sinal de movimento antes de atacar. Outros desenvolveram metabolismos extremamente lentos, capazes de sobreviver meses sem alimentação. Nesse mundo, paciência era uma estratégia de sobrevivência tão importante quanto força ou velocidade. Com o avanço das pesquisas, outra descoberta surpreendente surgiu. Esses ecossistemas não eram raros. Fontes hidrotermais estavam espalhadas por diferentes regiões do fundo oceânico,
formando uma rede invisível de vida profunda conectada ao funcionamento geológico do planeta. Cada nova expedição revelava espécies inéditas, adaptações ainda mais estranhas. A diversidade encontrada ali sugeria que grande parte da biodiversidade da Terra permanecia desconhecida, escondida em regiões que humanos mal começaram a explorar. Essa descoberta trouxe implicações que ultrapassaram a oceanografia. Se a vida podia existir independente da luz solar, então ambientes semelhantes em outros mundos poderiam ser habitáveis. Oceanos subterrâneos de luas distantes, cobertos por camadas de gelo, passaram a ser considerados candidatos reais para abrigar vida. O fundo do oceano terrestre tornou-se um modelo para procurar organismos fora do planeta. A busca por vida extraterrestre deixou de focar apenas em planetas semelhantes à Terra e passou a incluir mundos antes considerados impossíveis. Enquanto isso, nas profundezas, a vida continuava funcionando em silêncio absoluto, sem testemunhas humanas. Ciclos completos de nascimento, alimentação e morte aconteciam continuamente. Quando grandes animais marinhos morriam e seus corpos afundavam até o fundo, criavam verdadeiras ilhas temporárias de abundância. Carcaças gigantes alimentavam milhares de criaturas por ano, sustentando cadeias alimentares inteiras em meio ao deserto profundo. Mesmo depois que toda a carne era consumida, bactérias especializadas continuavam extraindo nutrientes dos ossos restantes, prolongando o ciclo por décadas. Esses processos revelaram uma característica fundamental da vida profunda: nada é desperdiçado. Cada molécula de energia é reutilizada, cada oportunidade é aproveitada. A eficiência biológica ali alcança níveis difíceis de imaginar na superfície. Esse equilíbrio delicado demonstra como a evolução pode moldar organismos capazes de sobreviver em limites extremos. Com o tempo, os cientistas perceberam que conhecemos mais sobre a superfície de outros planetas do que sobre o próprio fundo dos oceanos terrestres. A maior parte dessas regiões permanece inexplorada devido às dificuldades tecnológicas e aos custos elevados das expedições. Cada descida representa um risco. Cada imagem capturada pode revelar algo completamente novo. O oceano profundo continua sendo uma das últimas fronteiras reais do planeta. E talvez o aspecto mais impressionante dessa descoberta não seja apenas a existência da vida naquele ambiente, mas o que ela representa. Se a vida consegue surgir onde nunca deveria existir, então os limites que imaginamos podem estar errados. O conceito de habitabilidade pode ser muito mais amplo do que acreditávamos. A Terra, vista por tanto tempo como um exemplo único, talvez seja apenas um entre muitos mundos onde a vida encontra caminhos inesperados. Hoje, enquanto novas tecnologias permitem explorar regiões cada vez mais profundas, a sensação predominante entre pesquisadores não é de conclusão, mas de começo. Cada resposta encontrada gera perguntas ainda maiores. Quantas espécies permanecem desconhecidas? Quantos ecossistemas ainda aguardam descoberta? E mais inquietante ainda, será que formas de vida completamente diferentes das que conhecemos já existem ali, invisíveis aos métodos atuais de observação? No silêncio das profundezas, longe da luz da presença humana, a vida continua seguindo suas próprias regras. Um sistema inteiro funcionando sem depender do Sol, sustentado pela energia interna do planeta. Um lembrete poderoso de que a natureza não precisa seguir expectativas humanas para existir. O fundo do oceano não é apenas um lugar distante, mas uma prova viva de que o desconhecido ainda domina grande parte do nosso mundo. E enquanto exploramos essas regiões lentamente, uma pergunta permanece inevitável. Se encontramos vida onde ela nunca deveria ter surgido, então talvez a verdadeira questão não seja onde a vida pode existir, mas onde ainda não procuramos. Porque nas partes mais escuras do planeta, escondidas sob quilômetros de água e silêncio, podem estar respostas capazes de mudar para sempre a forma como entendemos nossa própria existência e revelar que o maior mistério da Terra ainda está esperando pacientemente nas profundezas.